Boa noite para todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma grata satisfação, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para estudar o ensinamento do Cristo. Antes da gente começar a adentrar o estudo, vamos fazer aquela ambientação que é normal, para que nós possamos entrar em sintonia com os amigos espirituais, porque o estudo também é um tratamento espiritual. O conhecimento renova nossas atitudes e a gente se sente bem melhor. Então, para que isso possa acontecer naturalmente, o que a gente faz? Uma prece. Antes da prece, a gente lê uma página para que nós possamos nos harmonizar. Lorival Lopes, Gota de Esperança. Não se julgue superior. Ninguém é inferior a você. Todos são iguais perante Deus. Quem o serve agora espera ser servido por outrem depois. Você agora é servido, mas tem o dever de servir daqui a pouco. O Mestre Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Servir é o mais valioso do que ser servido, principalmente o servir desinteressado. Sorria para quem o serve. Agradeça. Isso o fará sentir-se feliz e será estímulo para continuar o trabalho. Ninguém pode ver a face de Deus se não aprender a servir. Então, com essas palavras, com esse ensinamento, que nós possamos aprender a servir. Então, vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade sublime de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome para conhecer cada vez mais o Seu ensinamento. Que a Sua paz e a Sua luz possa envolver a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Então, o tema da noite de hoje vem lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 11, item 14. Caridade para com os criminosos. Então, é um item muito importante para que nós possamos observar as nossas atitudes perante os conflitos existenciais que ocorrem através de um indivíduo que agride a sociedade através de um ato, prejudicando um ou mais pessoas em sua sociedade. O que nós temos que pensar sobre esta situação? O que nós podemos refletir sobre essa situação? Porque muitas das vezes a nossa mente ela parte por uma direção negativa e destruidora. E não é isso que Jesus nos ensinou. Então, lá no capítulo 11, item 14, ele começa nos falando assim, ó: caridade para com o criminoso. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus deu ao mundo. O que significa a verdadeira caridade? Porque muitas das vezes nós fazemos aquela caridade falsa, mecanicista, interesseira, que muitas das vezes é um exercício para chegar à caridade sublime. Mas a verdadeira caridade é aquela caridade que a gente faz sem esperar retribuição, né? Nem mesmo muito obrigado. Essa é a verdadeira caridade. Nós fazemos intuitivamente por amor. Nós não escolhemos classe, raça, credo, nada. Nós fazemos por fazer. Então, nós não estamos aqui para distinguir a quem nós temos que fazer a caridade. A caridade está para todos. Não podemos escolher fulano ou ciclano. Não. Aqueles que estão na nossa caminhada, em nosso caminho, nós temos que ser caridosos. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Nós não podemos, na vida do outro, ser juiz e carrasco ao mesmo tempo. Quem julga é Deus, não nós. É Deus. Então, por que é Deus? Porque perante a humanidade, todos nós somos iguais perante Deus. Nascemos simples e ignorantes na jornada da vida. Muitas das vezes, uns escolhem um caminho muito pedregoso, cheio de espinho,
E não cabe a nós julgarmos, cabe a nós auxiliarmos. Aqueles que escolheram o caminho certo e correto, se é certo e correto mesmo, nós estenderemos a mão a qualquer criatura que necessita de nossa ajuda. Não podemos fazer discriminação de fulano ou ciclano, não. Deus mandou amar a humanidade como um todo. Então, muitas das vezes, volto a repetir, tomamos caminho errado e nós não estamos aqui para ser juiz ou algoz de ninguém. Estamos aqui para ajudar e auxiliar naquilo que for necessário. Todos nasceram do mesmo pai, nós somos do mesmo pai. Se nós todos somos do mesmo pai, aqueles que estão à nossa volta são todos irmãos. Então, com essa visão, se sendo todos irmãos, nós estamos aqui para auxiliar um ao outro. Por que Deus, muitas das vezes, permite entre nós que haja grandes criminosos? Para que serve esse ensinamento? Para que tenha essa situação? Para que possa servir de ensinamento. Até mesmo a gente servir de auxílio àqueles que precisam. Se nossa sociedade ainda encontra criminosos de todos os tipos, é porque nós estamos nesse patamar de evolução, no qual temos que auxiliar o outro. Então, muitas das vezes, a pessoa vem para uma sociedade e ela consegue infligir tudo que é lei, né, levando até via de fato ao seu irmão. São criaturas que precisam de amparo, precisam de orientação. Então, nós estamos aqui para auxiliar essa criatura de uma maneira ou de outra, nem que seja perante uma simples prece. Uma simples prece nós temos que fazer perante nosso irmão. Então, o que acontece? Vai chegar um momento que a humanidade não precisará dessas criaturas. Por que não precisará dessas? Porque elas serão renovadas. Elas conhecerão o caminho do bem. E isso faz parte de um processo. Se hoje nós estamos com capacidade de auxiliar essas criaturas que vivem à margem da sociedade, um tempo atrás era nós que precisávamos de ajuda de outros que estavam no caminho à frente do nosso. Então, é uma corrente fraterna. Se hoje nós estamos ajudando, mas no passado recente, nós precisávamos de ajuda e fomos ajudados. E hoje estamos conseguindo viver socialmente melhor do que no passado. E tem irmãos que não estão conseguindo. Então, cabe a nós fazer a nossa parte, auxiliando da melhor maneira possível. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados ao mundo inferior. Aqueles que não tiverem... Nesse processo educacional, se a Terra não está vibrando no mesmo patamar, né, de irmãos de espírito criminosos, inferiores, ambiciosos, inescrupulosos, não estamos mais vibrando isso, né? Passamos desse patamar, esses nossos irmãos, se não conseguirmos influenciá-los no caminho do bem, eles serão convidados a se retirar para lugares com essa categoria de evolução, né? Com esse tipo de situação. Mas nós temos que parar para pensar. Nós não paramos para pensar, porque é muito fácil você orar para uma vítima do que orar pelos algozes. Nós temos, na nossa vida, priorizar os algozes. Se acreditamos na lei de justiça, bondade e caridade de Deus, nós sabemos que os irmãos que infligem a lei de Deus de uma categoria tão grave, que é tirando a vida do outro, né? Agredindo o outro, espancando o outro ou ludibriando o outro, ele terá um resultado muito negativo. Ele precisa de orientação. E muitas das vezes nós condenamos nossos irmãos até mesmo pensando na pena de morte, como se fosse resolução do problema. Acabou o corpo,
acabou o problema. Não, a alma fica livre para que possa fazer mais situações, influenciar a sociedade negativamente em situações criminosas. Então, terminar com a vida de um criminoso não é a solução do problema. E nessa sociedade que nós vivemos injusta, muitas das vezes não damos estrutura o suficiente para esse nosso irmão correr o caminho do bem. Não estou querendo passar a mão por cima. Estou querendo uma sociedade mais justa para todos. O evangelho quer isso, uma sociedade mais justa para todos. Ele não está passando a mão por cima dos criminosos. Mas pensa bem, né? Existem dois tipos de criminosos que ainda está muito inserido em nossa sociedade. Os criminosos de colarinho branco, no qual recebe toda uma estrutura financeira, ele tem todo o conforto do mundo e um dos maiores salários da sociedade, e mesmo assim se corrompe, fazendo que a sociedade se desequilibre. E não desequilibrando, não tendo a estrutura necessária para amparar aqueles que vivem na classe mais inferior da sociedade. Com isso, a criatura ela vive sem educação, sem saúde, sem moradia, sem saneamento básico, sem alimentação. E com isso, praticamente jogamos as criaturas em situações deprimentes que, devido a todas essas problemáticas, escolhe o caminho errado. Muitas das vezes falam que é o caminho mais fácil. Não é. Não é. A criminalidade não é um caminho mais fácil pela justiça de Deus, então, não é. Tanto para aqueles que têm um colarinho branco, que a mão de Deus vai ser mais pesada, com certeza, porque os colarinho branco que corrompem a sociedade, fazendo que impere a miséria e a pobreza, e no qual ele é ganancioso e ambicioso, pega a maior fatia do bolo para si. Por quê? Porque ele tem toda uma estrutura montada para ele na sua sociedade, com moradia, com casa, com conforto, e mesmo assim se corrompe pelo dinheiro público, fazendo que se desvie milhões e bilhões de reais, de dólares por aí, e fazendo que falte para aqueles que vivem na beira da sociedade. Aí, aqueles que viram na beira da sociedade, eles têm mais atenuante, porque eles não conseguem conquistar nem a migalha para que dê uma estrutura que ele possa sair da miséria. Então, muitas das vezes, é jogado na mão do crime, porque ele olha para um lado, desemprego, olha para o outro, sem estrutura emocional, financeira, para conquistar algo mais. Então, dizem que ele busca o caminho mais fácil. Mas ambos, tanto os criminosos de colarinho branco quanto os criminosos que vivem à margem da sociedade, precisa de nossas orações e nossas preces. São criaturas necessitadas por demais, porque eles fazem com que a sua atitude danifique, prejudique, às vezes, depende do colarinho branco, dezenas e centenas de criaturas. Toda uma sociedade, milhares às vezes, principalmente o colarinho branco. Aqueles que vivem à margem da sociedade, chamados, né? Esses se corrompem muitas das vezes e estragam a vida de muitos, levando às vias de fatos. Mas ambas atitudes, quem condena, quem educa, nem condena, Deus educa, é Deus. Não cabe a nós. Então, quando você depara quanto os corruptos da nossa sociedade ou o criminoso que arranca a vida de alguém, é uma situação deprimente, mas que nós possamos voltar. Muitas das vezes é difícil, mas que nós possamos voltar nossas intenções para os criminosos. Porque muitas das vezes a vítima está recebendo uma oportunidade sublime
de subir legal na etapa evolutiva da vida. Lógico, não cabe aqui nós julgarmos essa situação perante uma família que perde um filho, perante um criminoso, não. Nós temos que abraçá-la, consolá-la, porque não tem tempo de jogar essas informações para essas vítimas, né? Que é muito difícil perder alguém no qual alguém tira de nós em atitude inesperada, pegando a gente de surpresa. É muito triste. Mas nós, que estamos fora da situação, vendo a situação ocorrer, não podemos botar fogo na lenha. Ué, meu irmão, como é que eu consigo botar fogo na lenha perante essa situação? Pensando negativamente perante a situação, condenando mentalmente aquele irmão que causa um crime ao irmão e perde até a vida. Aí o que você faz? Esse cara é um infeliz, tem que matar, tem que morrer, tem que fazer acontecer. Isso você está botando lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Oremos por todos. Oremos pela vítima, para que ele possa buscar o perdão perante nosso irmão. Eu vou falar um exemplo muito importante nessas situações, meus irmãos. Quem trabalha numa mesa mediúnica percebe que o algoz já tem uma nova oportunidade, porque ele passa por privações ao desencarnar que leva ele ao arrependimento, porque ele fez uma coisa errada. E dá uma nova reencarnação para que ele possa reparar a sua vida. A vítima, que a maioria das criaturas que aparecem numa mesa mediúnica, com raiva, ódio, são vítimas, porque de alguma maneira ou outra foi prejudicado por uma criatura, mas você percebe que as vítimas ficam tão embrenhadas, tão com monopensamento, em atitude de vingança, e esquece o perdão, que ela não consegue ter uma oportunidade reparadora, porque ela não consegue ter o perdão para buscar o arrependimento e reparar a situação. Aí ele se envolve com a vítima mentalmente, persegue o outro. Já se arrependeu por quê? O algoz, para Deus dar uma nova oportunidade, ele precisa de quê? Somente arrependimento. Para a vítima receber a vitória, ele tem que dar o perdão. E se essa vítima não dá o perdão, ela começa a se autodestruir através de suas vibrações inferiores. Aí, o algoz continua a caminhada evolutiva da vida, atingindo outras reencarnações, e quando a vítima vira um obsessor, se autodestruindo. Isso que acontece na maioria dos processos obsessivos. A vítima não consegue dar o perdão. E isso é o ensinamento de Deus perante as situações que não ocorrem por acaso. Nós, volto a repetir, nós que estamos fora dessa problemática muito dolorida, nós temos que orar para com todos e não julgar mentalmente as situações, fazendo com que a Terra abaixe seu padrão vibratório. Porque quando essas situações são filmadas e passa por todas as mídias sociais, aí todo mundo começa a praguejar o criminoso. Sabe o que acontece com a Terra? Ela baixa o padrão vibratório e fica à mercê de dezenas, centenas, milhares de espíritos inferiores entrando na atmosfera terrena e influenciando a todos. Porque nós nos igualamos a eles. Nós nos igualamos a eles. Não cabe a nós julgar ninguém. Ninguém. É uma barbárie, né? Muitas das vezes vamos revisar a lei. Não, nós temos que revisar nosso processo educacional. Né? Nessas situações que ocorrem, falta o quê? Base para que possa buscar lá na terrindade a estrutura necessária para conduzir a criatura, porque a criatura humana, no seu início, ela está receptíveis a toda e qualquer informação, do mal ou do bem.
Se ela tiver uma estrutura social para conduzir ela no caminho do bem, 90% ou mais dos crimes na sociedade terminaria. Não existiria. Cairia o número de criminalidade muito grande, porque isso precisa de um processo educacional. Em vez de construir presídio, nós construiríamos escola, creche, casa habitacional, esgoto, saúde, alimentos para todos saudavelmente, momento de lazer. É isso que precisa a sociedade para acabar com a criminalidade. Não a pena de morte. Não um paredão para executar as pessoas que vivem à margem da sociedade ou que vivem corrompendo a sociedade, desviando dinheiro. Não! Nós temos que melhorar essa estrutura. E cada um de nós temos essa responsabilidade de melhorar de acordo com os seus talentos e suas capacidades. Nós temos que refletir o mandamento maior da lei divina, que inclui a caridade para com os criminosos também. Claro, nós temos que ter. Para todos esses criminosos que encontram na sociedade. Porque nós também temos nossos defeitos, que muitas das vezes não é visto pela sociedade, mas é pior do que os crimes que fazem, que a mídia mostra. Fazemos escondido à moita. Nós não somos melhores do que ninguém. Para que nós possamos ser perdoados pelos nossos crimes que nós fazemos contra a lei de Deus, quase que diariamente, precisamos saber perdoar também. Porque Deus é justo para com todos. Dá oportunidade para todos poder subir degrau a degrau na etapa evolutiva da vida. É isso que nós necessitamos. Então, quem é o criminoso? É aquele que não recebeu ainda as palavras do Cristo em seus corações. O que quer dizer isso para nós? Ele terá uma situação mais atenuada perante a sua ignorância do que aquele que condena e é um cristão e conhece as palavras do Cristo com toda a sua sabedoria e não consegue colocar em prática. Esse que consegue ver, escutar, sentir a palavra do Cristo e não se mortificar, ele não tem atenuante, porque ele consegue absorver todo esse conhecimento da palavra do Cristo, do seu ensinamento educacional, e não consegue colocar em prática, principalmente perante aqueles que não têm nenhum conhecimento da lei do Cristo. Esse vai ser mais atenuado. Né? O criminoso que faz várias ofensas na sociedade através de sua atitude, ele vai ser mais atenuado do que aquele que tem todo um processo educacional, intelectual e moral, através até da lei cristã, e mesmo assim deixa se corromper nas entranhas da sociedade. Muitas das vezes as pessoas não enxergam. Esse está mais condenado. Não é? É. Porque ele conhece a palavra do Cristo e não coloca em prática no seu dia a dia. Aí fala assim, mas como amar um criminoso? O Evangelho nos ensina como amar um criminoso. Vocês lembram, não? É a mesma coisa de como amar um inimigo. Amar o criminoso não é o que você vai ter o mesmo amor que você tem pelo criminoso, vai ter para o seu filho. Não! Deus não quer que você ame um criminoso da mesma maneira que você ama seu filho. Não tem como. A sintonia do coração bate diferente de você ver um criminoso que tirou a vida de alguém, que corrompeu a sociedade, desviou dinheiro público. Você não vai ter o mesmo amor pelo filho que você criou, amou, deu de mamar, deu comida e fez um homem de bem. Não vai ter o mesmo amor, não é isso que ele quer de nós. Mas ele quer de nós perante os criminosos que a gente não guarda ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Entendeu? Ah, aqueles sem vergonha, tem que morrer, tem que ser. Não é isso. Que isso, meus irmãos? A lei de Deus está aí para ser executada e ninguém impede ela ser executada. Não cabe a nós querer ser juiz de ninguém. Oremos, volto a falar, oremos. Então, uma das situações que é amar o criminoso é não guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Principalmente
daqueles que não estão ligados diretamente ao problema social que está acontecendo. Não é? É perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Então temos que saber perdoar sem pensamento oculto. Não, perdoo, mas é assim, assim, assim. Não. Perdoar é perdoar, né? Perdoar não é esquecer a ofensa. Não tem como. Só se a gente tiver Alzheimer. A gente vai lembrar da ofensa, vai lembrar da problemática. Mas é perdoar, é sabendo cicatrizar a problemática, até mesmo sair do meio social, do meio televisivo, para que as emoções de ódio, de rancor, não possam emanar de nós. Então paramos de ver essas coisas que estão acontecendo na sociedade, que nos desagradam. Não vê. Porque se aquilo ali vai te alimentar com coisas negativas, não vê. Se você tem uma pessoa que fez o mal para você, deixa de lado por enquanto, momentaneamente. Não está no momento, na fase aguda do problemática. Se volte para você, ore bastante para você, para que Deus dê força e coragem para que você possa perdoar aqueles que te prejudicaram. Isso é herói, né? Isso é fortaleza íntima. É aquele que tem a força moral dentro de si, trabalhando periodicamente para evitar o ódio, o rancor e o desejo de vingança. É isso que é bonito, é perdoar assim. É uma maneira gradativa que a gente vai se resolvendo aos poucos, até chegar o momento que possa haver uma reconciliação. Porque haver reconciliação faz. Se você não conseguir ir pelo amor, vai pela dor. A vida vai diferir no meio social daqueles que você tem que saber perdoar. Então, melhor fazer a prevenção das situações, a profilaxia, prevenir. Prevenir é saber perdoar e amar ao mesmo tempo. Aí, por quê? Porque o ódio, ele gruda, ele algema, e o amor liberta. Então, se você não conseguir reparar, se reconciliar com o nosso irmão no meio do caminho da encarnação, reencarnação que nós estamos tendo, vamos ter que voltar com aquele irmão pertinho de nós. Vai ser um pai, vai ser um filho, vai ser uma mãe, vai ser um irmão, vai ser alguma pessoa bem próxima de nós, para que nós possamos saber reconciliar. É isso que acontece. Se nós não saber perdoar, vamos ter que saber perdoar na marra, porque o processo familiar é um processo de amor, né? Junta as pessoas no meio social, dentro do núcleo da família, para que ela possa reparar situações do passado, situações complicadíssimas, que muitas das vezes nós não temos a noção do que está acontecendo aí. Aí, no processo de fecundar, de gerar, de parir, de criar, a gente gera um amor. Um amor, esse é o verdadeiro processo. Então, para que nós não possamos pegar todo esse processo de Deus na nossa vida, inserindo no seio familiar aquelas pessoas que a gente tem mais intriga, ódio e rancor, mesmo a gente sendo vítima, a gente vai ter que viver 24 horas por dia, uns 30, 40, 50, 80 anos, para que nós possamos começar a amenizar a problemática, porque se nós não conseguirmos nesse processo, teremos outras oportunidades. Que Deus não jubila ninguém nesse processo de aprender a amar. Vamos aprender a amar, sim. Não tem como fugir, nós estamos aqui para isso. Então, se nós possamos perdoar, ele elimina toda essa problemática que eu acabei de falar. O perdão é maravilhoso e tira a vítima desse processo degradador que a sua mente faz consigo mesmo, porque não sabe perdoar, mesmo sendo a vítima. É desejar o bem e não o mal. Quer dizer, se nós temos capacidade de fazer algo pelaquela pessoa que nos prejudicou, nós temos que fazer, se é o algo, é o bem. Não podemos ficar no mesmo patamar do algoz, retribuir o mal com o mal, porque a gente se equipara a ele. Nós temos que retribuir o mal com
afastamento de tudo que possa prejudicar a criatura. E, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim procede preenche a condição do mandamento. Amai-vos o vosso, é o mudo, não o inimigo, o vosso criminoso. É isso que Deus quer de nós. Saber amar os nossos criminosos é fundamental para a nossa sociedade. Que não estamos aqui para querer julgar a ninguém. Que nós possamos fazer uma reflexão nesse estudo que nós estamos tendo hoje. Olhando para a nossa sociedade com maneira mais amorosa, mais jubilosa perante os atos insanos que ainda existem na nossa sociedade. Nós percebemos quantos atos insanos estamos tendo perante essa pandemia. Ore por esses atos insanos. Porque é ele, quando faz esses atos, prejudicando dezenas, centenas, milhares de criaturas, o grande prejudicado é aquele que faz, não aquele que recebe. Imagina a situação desses nossos irmãos que desvia dinheiro público. Não estamos aqui para julgar ninguém. Temos que orar. Porque talvez, né, nós estivéssemos na mesma situação deles, estaríamos fazendo a mesma coisa, por isso nós não podemos julgar. Mas vibrar para uma terra melhor, podemos. Sabemos que passamos por esses processos dolorosos na terra porque merecemos. As vibrações que correm em nós, ela contagia toda a terra e faz a atmosfera terrena propícia às situações como a pandemia, porque as nossas emoções não estão ainda equilibradas no bem, no amor e na caridade fraternal. É isso que nós temos que fazer. Refletir em nossos corações. Orar bastante, orar com fé, porque a oração destrói todas essas bactérias, vírus que existem na atmosfera terrena, produzidos pelos nossos atos. A caridade, ela faz com que emanem emoções salutares para toda a sociedade. Precisamos exercitá-la cada vez mais. Até mesmo essa caridade é mais fácil de doar um bem, de doar um prato de comida, de doar uma cesta básica, que é essa caridade mais fácil, mas é o que está mais precisando a sociedade nesse momento que nós estamos passando. Muitas famílias não têm o que comer, não têm o que comer. Que nós possamos ser o porta-voz do Cristo na face da terra, estendendo um prato de comida para quem precisa. Nós precisamos aprender a amar sem querer julgar a ninguém. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Agradeço o ouvido de cada um. Agradeço a prestação da atenção no estudo da noite, do dia, a hora que você for assistir. Muito obrigado por tudo. E para que nós possamos agradecer esse trabalho magnífico, vamos levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, em seu nome, estudando seus ensinamentos para que nós possamos absorver esses conhecimentos e colocar em prática em nosso dia a dia. Que a sua centelha de amor, Jesus, possa abrasar toda a terra, contagiando em todos os lugares que precisa dos seus fluidos salutares, para que possa espalhar perante os hospitais, os manicômios, os leprosários, nas sarjetas, naqueles que não têm um prato de comida, que a esperança possa adentrar na casa de todos, que nós possamos agradecer a Deus por tudo, hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus.